Bom dia! Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast Goiás Agro. Para mim é uma honra estar junto com você nesta manhã, né, aqui sempre aos domingos às 7 horas da manhã, aos sábados e às terças-feiras também, onde acontece o reprise dos nossos episódios. Sempre trazendo tudo que acontece para você aqui no agronegócio em Goiás e com assuntos relevantes, né? E no episódio de hoje não é diferente, não é novidade para ninguém que nós sabemos que os produtores estão cada dia mais buscando alternativas tecnológicas para diminuir o uso de herbicidas e defensivos químicos, né, de maneira geral, porque o produtor, quanto menos produto químico ele utilizar, é melhor, porque fica mais barato a produção, fica mais sustentável e cada real economizado é real de lucro no bolso. Por isso, nesse episódio de hoje, nossa convidada ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Lavras, doutora em solos pela Escola Superior de Agricultura, né, a Luiz de Queiroz, USP, e pós-doutora em diversidade genética do solo pela James Hilton Institute, no Reino Unido. E atualmente ela é professora associada da Universidade Federal de Goiás, onde coordena o Centro de Excelência e Saúde Única, o CESU, e ela também é fundadora da Herbio, que é a iniciativa que desenvolve tecnologias voltadas à redução do uso de herbicidas nas lavouras, promovendo ganhos ambientais, maior saúde do solo e incremento na rentabilidade dos produtores, como falei anteriormente. E o seu trabalho já tem gerado resultados expressivos tanto no Brasil quanto na Bolívia, consolidando-se como referência em inovação e sustentabilidade no campo. Hoje vamos falar com ela, a doutora Virgínia da Imenso estar aqui, né, e contar um pouquinho do que a gente vem fazendo nesse podcast que tem trazido tanta coisa interessante aí pra gente do agro. Bom, professora, primeiramente professora porque ela me deu aula, tá, gente, durante a graduação, então para mim é sempre uma honra encontrá-la, né, reencontrá-la aí. A gente divide ali o mesmo prédio, né, ali na Emater, com alguns projetos em parceria que nós vamos falar aí para vocês também mais para frente, né? E a professora tem desenvolvido um trabalho sensacional também à frente do CESU, que ela vai explicar pra gente o que é o CESU, né, professor? Então, primeiramente, obrigado por ter encaixado aqui na nossa agenda, porque já é a segunda vez que a gente grava aqui no podcast, mas tinha dado um probleminha, mas estamos aqui de volta, né, professora? Vamos lá, né? Professor, então, para a turma entender aí, o que é o projeto Herbio, primeiramente? Bom, é um projeto que é desenvolvido pela universidade, onde a gente vai nos produtores, levando as tecnologias, as pesquisas que vêm sendo feitas dentro da universidade. Qual que é a missão nossa? A nossa missão é fazer um manejo mais sustentável das plantas infestantes, né? A gente sabe que é uma das grandes dores do produtor rural, a presença dessas plantas. A gente sabe que pode tirar a rentabilidade, só que também a gente sabe que o uso dos herbicidas, né, para fazer o controle dessas plantas, ele é oneroso, né, encarece o custo de produção, tem uma questão ambiental de dano, tem a questão do próprio alimento, que fica esse produto muitas vezes no alimento. Então, o que a gente desenvolve são formas de reduzir esse uso e também de substituir esses produtos, estratégias que a gente pode lançar mão para, às vezes, não precisar, é muito forte, né? Mas assim, para poder usar bem menos, né? Dentro da agricultura orgânica, sim, a gente tem que realmente tirar, né? Mas dentro dessa agricultura que a gente vem desenvolvendo mais de perto no nosso grupo, né? Vem acompanhando mais de perto a agricultura regenerativa, o que a gente faz são reduções muito expressivas, né? Hoje, Goiás é muito pioneiro nessa agricultura. A gente tem produtores aqui com redução do uso de 80% de químicos, né? 70%. 80%? Que economia, hein, professor? É uma economia muito grande, né? Eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, o produtor gosta de usar veneno, né? Eu falo, gente... E fala veneno, né? Nem fala defensivo químico, né? Eu falo, gente, o produtor não gosta de usar. Ele usa, né? Porque entende que a lavoura está precisando. O que a gente precisa é realmente ter estratégias para substituir esse produto, porque não é só uma questão ambiental, é uma questão de custo, né, Pedro? Você sabe o tanto que é caro esse produto, né? É igual o remédio, né? Assim, ninguém quer ficar usando remédio de maneira desnecessária, né? Uhum. Mas a gente sabe que talvez tenha um pouco de cultura do brasileiro, né, professora? Pelo menos lá no povo de casa, né? Então, por exemplo, o médico passou lá, vamos supor, 500 miligramas de dipirona quando você está com dor de cabeça. Aí a gente vai lá e toma 1 grama, né? Falou, não, tem que tomar mais porque... Para dar uma reforçada mais. Por segurança. Na verdade, é por segurança, né? O professor José Alves brinca aqui dentro da irrigação, é o coeficiente de cagaço. Muito bom. Aquela margem de erro ali mais para cima, né? Mas aí quando a gente extrapola isso para a agricultura, utilizando de maneira
desordenada, né, professor? Isso pode causar danos a longo prazo, né? Exato. Pro ecossistema do produtor e também pro bolso, né? É interessante você falar isso, é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou no produtor, né? Quando ele me fala assim, olha, apliquei a mais por segurança, eu pergunto para ele assim, segurança de quem? Porque, principalmente quando a gente está falando de herbicida, o herbicida ele é feito para matar planta, né? Isso. Quando você aplica uma dose alta, mais alta do que aquela lavoura está precisando, e eu quero comentar aqui que a dose da bula nem sempre é a dose adequada, né? Mas eu já chego ali. Quando ele coloca uma dose mais alta do que aquele sistema está precisando, ele acaba perdendo a produtividade. Então, não existe segurança em aplicar mais por segurança. Esse aqui, para mim, é o que eu tenho observado, né, nas lavouras. É o ponto-chave, né? É o ponto-chave. Então, assim, porque a gente vê lá, né? Cada ano que passa, né, professor, a gente vê que os herbicidas não têm funcionado da maneira eficaz, né? Uhum. Então isso se deve, por exemplo, a esse uso indiscriminado que gera uma resistência nas plantas também ou não? Sim, né? A gente tem questões de resistência da planta e existem alguns trabalhos mais atuais que mostram uma coisa muito interessante. A biologia do solo, ela pode se adaptar e gerar uma resistência na planta infestante. Em volta da semente da planta infestante existe o que a gente chama de microbioma, né? Só pra gente botar no povão aqui, a planta infestante é a planta daninha planta mesmo, daninha, aquela que você não quer lá, né? Aquilo que você não quer, o que margoso, você quer tirar. A buva, né? Terror de Goiás. Pé de galinha, pé né? De galinha. Nossa, pé de galinha tá sendo assim, daqui a pouco Santa Luzia, né? A gente Cordão tá de padre, acho bons nomes, né? E, enfim, a semente dessas plantas, em volta delas, vive uma comunidade de micro-organismos. E pode acontecer uma modificação nessa comunidade que leva essa planta a ser resistente ao produto. Então, se você fica aplicando dose mais alta do que precisa, aplicando toda vez a mesma coisa, você vai favorecendo a indução dessa resistência, né? E aí a gente vai precisando de doses cada vez maiores, né? Eu costumo dizer assim que a planta infestante, ela está sinalizando para a gente, ela é uma indicadora, né? Ela está sinalizando para a gente muitas vezes problemas que a gente tem naquela área. Por exemplo, pé de galinha é muito comum em área compactada, assim como tiririca, né? São plantas que têm um efeito descompactador ali, ajuda e acabam crescendo nesses ambientes. Então, e a gente tem trabalhado muito dentro de uma lógica de entender por que eu estou com um solo que está com esse nível tão alto de infestação, né? E aí começar a pensar num sistema de uma forma diferente, começar a pensar um sistema, o que eu posso fazer para desfavorecer essa planta e favorecer a soja e favorecer o milho, né? Então é um manejo, o herbicida ele não pode ser o ponto focal do manejo, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla, né? E a tiririca, né, professora, tem uma saúde impressionante, né? Porque aquilo ali fura malche, fura concreto, tinha que isolar o hormônio lá de crescimento dela para aplicar isso na agricultura. Acho que você falou para mim uma vez, você falou assim, eu não entendo essa planta aqui não, ela cresce a 10 centímetros, cada vez que eu vejo ela é 10 centímetros a mais. É bizarro, né? A velocidade e a pressão que tem, né? E o poder de alastramento, né, no solo também, né? Que, do ponto de vista ecológico, né, a gente, assim, na natureza tudo tem uma função, né? Sim. Do ponto de vista ecológico, ela é uma planta que a gente chama de pioneira. Então, ela coloniza aqueles ambientes que não tem nada. É por isso que ela é tão agressiva, né? As plantas infestantes, as plantas daninhas, elas têm essa característica porque a maioria delas são plantas espécies pioneiras, né? E tem planta também que é indicativo de fertilidade, né? No solo, né? A beldroega, né, por exemplo. A corda é uma planta que a gente vê muito assim em áreas que tem um teor de matéria orgânica assim, um corda pouco mais... de viola? Corda de viola. E essa é brava, hein? Essa e ela é assim, e aí entender, até um ponto que a gente trabalha muito dentro do nosso grupo, é assim, entender como que essa planta prejudica, porque, por exemplo, quando a gente está falando de corda de viola, um problema muito grande não é exatamente a competição por água e nutriente, mas é o que ela enrola na cultura, né? Aí você vai colher, nossa, pelo amor de Deus. Embucha tudo, né? Engarrancha lá e dá maior canseira. Mas também, professora, tem aquela situação que o produtor pode aprender a conviver com a planta também, né? Porque às vezes não necessariamente ele precisa exterminar ela do ambiente, né? Eu acho que hoje, assim, uma das coisas que eu mais tenho focado, né, quando vou conversar com os produtores nas palestras,
é levar esse entendimento de que até um certo nível de infestação é tolerável e não está causando dano econômico. Porque a gente entende essa coisa do dano econômico para quase tudo. Quando você vai fazer controle de percevejo, de praga, você vai fazer o controle quando ele está causando um dano econômico. Não é porque você viu que você vai fazer o controle, né? Existe esse conceito, mas não que na planta infestante não exista, mas a gente não usa tanto. E na planta infestante é assim, viu? 4 litros, desce, né? 4 litrinhos, né? 4 litrinhos. Tá ali, aplica. Não, e eu lembro, professora, quando eu me formei, né, em 2013, ali que eu comecei a minha vida profissional, aqui a gente começou aí a bater carroceria nas propriedades, eu lembro que era glifosato, era 1,5 e 2 por hectare. Hoje nós já estamos em dosagem de 4, 5 litros, né? Sim, estamos 4. Algumas plantas e daí bem para subir, né? Alguns sistemas, né, manejo de integração lavoura-pecuária também, alguns capins, piatã, por exemplo, a gente tem uma dificuldade grande de controle, né? E fora isso, essa questão dessas plantas que estão cada vez com mais resistência. Outra coisa, né? Esses dias um produtor falou assim para mim, glifosato tá virando adjuvante? Porque agora achei muito bom. Falei, coloca em tudo agora, né? Porque você não põe sozinho. Aproveita, né? A bomba ali. Você já viu aplicar glifosato? Vou aplicar glifosato. Ninguém faz, porque sabe que vai ter uma planta resistente junto. Então sempre é com alguma coisa, né? Enfim, a gente vai perdendo essas tecnologias que a gente tinha por mau uso. E o que eu sinto, o que eu tenho visto no campo, né? É que é uma mudança de mentalidade mesmo que o produtor precisa passar. Essa mudança de mentalidade de entender que uma planta ou outra não está causando dano, de entender quando que eu preciso realmente fazer um controle mais pesado, ou quando, né, eu posso trabalhar de outras formas, né? Existem outras formas de controle. Cobertura é, sem dúvida, o melhor herbicida que existe, né? Ele, quando a gente tem um solo coberto, você sabe, não precisa contar isso pra você, né? Não, pode contar pro povo. Tá certo. O Pedro, tem uma coisa que o Pedro sabe disso, né? Trabalha muito dentro dessa linha. Então, assim, quando a gente mantém o solo coberto, a gente reduz muito. Claro que algumas espécies não estão muito preocupadas, né? A corda é uma. Existem algumas espécies que a gente chama de fotoblásticas neutras, né? Fotoblásticas negativas. São espécies que não se importam, assim, você não precisa dar luz para ela germinar. Então, essas espécies é um pouco mais difícil da gente controlar com a cobertura. A gente realmente tem que pensar em outras estratégias, mas a gente pode, por exemplo, usar plantas que têm um efeito alelopático. O que é o efeito alelopático? O efeito alelopático é quando a planta ela produz substâncias que inibem a germinação ou o desenvolvimento da outra. Então, mucuna preta, por exemplo, tudo bem que assim, se você colocar mucuna preta na área, você tira. Nunca mais você tira. Às vezes você põe, você não deixa sementear, mas se você tiver numa área com muita infestação, né, e você quer dar uma limpada na área, a mucuna é uma ainda fixa nitrogênio, né? Pois é, ainda fixa nitrogênio. É uma leguminosa, né? Se eu não me engano. Ela é. Agora tem essa questão. Se você errar a hora de cortar, aí você arrumou um problema pra sua vida, hein? Professor, acho que, se eu não me engano, há uns 2, 3 anos foi proibido o 2,4-D, né? Não foi? O paraquat, não? O paraquat? Né? Sim. E aí, como que a senhora viu isso? Assim, impactou também no mercado, no manejo do produtor? Porque antes era assim, era muito utilizado, né? Ele era muito utilizado na verdade, dessecação, né? Ele era o tiro de 12, né? Ele era para limpar tudo, né? Deixar nada em pé, né? E ele também era muito utilizado na soja, por exemplo, na dessecação, na pré-colheita da soja, né? Ele era o produto da dessecação. Tanto que hoje a gente passou a usar diquat e glufosinato de amônio, né? O meu ponto de vista, assim, agora os produtores vão ficar bravos comigo. Mas eu vou falar porque é o que a gente sabe, aqui né? Do que a gente técnico. faz. Não tem o que fazer, viu, gente? Ele realmente é um produto muito tóxico. Porque o que acontece com essa molécula? Então, assim, uma coisa que é importante é a gente pensar um pouco como que a molécula funciona. E como que essa molécula funciona? Ela quebra a célula. E ela quebra as células da planta, mas ela quebra também as células de seres humanos, de anfíbios... Da vida, né? Então, ela tem um efeito muito, muito tóxico, tanto para o produtor como para o ambiente, né? E é uma molécula que é proibida em muitos países. Na maioria dos países, essa molécula já era proibida há muito tempo. E aqui foi um dos últimos, né? Aqui foi um dos últimos. Então, assim, a minha opinião, desculpa aí, viu, gente, mas a minha opinião é que tinha que ter sido proibido antes, né? Era uma molécula que já tinha que ter saído do mercado. Mas, enfim. Eu sei que foi uma dor, foi difícil, né? Eu acompanhei bastante. O mercado se adapta, né? Se adapta.
Mas é difícil. No começo, assim, né? Eles sentem e fica meio que sem ter muito como fazer algumas coisas, né? Mas tá aí, né? Tá vendo? Tá todo mundo... Estamos sobrevivendo, plantando e colhendo do mesmo jeito. É. Gente, então é isso. Vamos encerrar aqui agora o nosso primeiro bloco. Então, você piscou, já tem que 15 minutos que a gente tá conversando. Então estica as canelas aí, vai lá pegar um café que a gente já tá de volta. Voltando agora para o segundo bloco do nosso bate-papo aqui sobre o uso de herbicidas, né, os desafios que o produtor vem enfrentando aí após mudanças, né, do uso de alguns produtos no mercado, né? E aí, evoluindo a nossa conversa, né, professora? A senhora falou aqui que não necessariamente a dose da bula é a dose recomendada. E como que o produtor pode saber qual é a melhor dose para ele? Isso é uma questão, né? Pergunta de $1 milhão? Essa é uma pergunta muito mais de $1 milhão. Essa é mais de $1 milhão, viu? Bi, né? Ou mais. O que acontece é que, assim, quando é estabelecida a dose da bula, o produto é testado em alguns tipos de solo, mas não é testado em tantos tipos de solo. Por exemplo, argiloso, arenoso. Você tem argiloso, arenoso, textura média, né? Só que vou pegar um exemplo do produto Spider, do diclosulan. O diclosulan num solo que chama latossolo vermelho ácrico e tem 60% de argila, pode ser de 2 vezes mais a dose do que num solo que chama latossolo vermelho distrófico. Tá vendo que o primeiro e o segundo nome é igual? E tem 55% de argila. Então, se você olhar esses 2 solos, você vai falar que é igual. Se você olhar o teor de argila, a bula vai recomendar a mesma dose, mas os trabalhos que a gente tem feito têm mostrado que esses solos pedem doses muito diferentes, né? E qual que é o grande problema? O grande problema é que se você coloca no solo uma dose maior do que a dose que o solo necessita, você deixa produto disponível e isso acaba fitointoxicando a sua cultura, né? A gente tem dados de pesquisa mostrando perdas de 5 sacas, 3 sacas, 10 sacas, 15 sacas por hectare, com a aplicação de alguns produtos. O diclosulan é uma das moléculas que tem mais efeito fitotóxico. Perigosa, né? Assim, você para pensar no ano que o custo tá ficando em 50, 55 sacas, perder 15 sacas é um prejuízo absurdo, né, professora? Absurdo. E o pior, muitas vezes você não vê o sintoma, que o que acontece é o que a gente chama de fito oculta, quer dizer, você vê que dá uma travada, sabe? Sabe aquela sojinha que você fala, mas não tá indo do jeito que eu tava esperando. Nossa, mas você não vê o sintoma, assim, de encarquilhar. As situações que eu já presenciei do erro de manejo dele, às vezes a planta não chega nem a nascer. Ele é no milho mesmo, se encostou no milho, já era. E que eu fico impressionado, professora, porque assim, se eu não me engano, a vez que eu fiz era 50 gramas a dose por hectare. Os 50 gramas em 10 mil metros quadrados é um punhadinho assim, ó. É bizarra a potência desses produtos, né, professora? É muito, muito forte. A gente fez um trabalho, eu vou falar o nome dela, porque ela já falou, não, pode falar meu nome. A gente fez um trabalho em Rio Verde para a produtora, ela chama Marion Compier, né? E uma das principais reduções que ela teve foi do diclosulan. E mostrou perda de 10 sacas na área dela com a aplicação do produto em relação à testemunha sem capina. Quer dizer, você deixou o mato lá, você produziu 10 sacas a mais do que aplicando o produto. Então, e isso mostra que está fitointoxicando, né? O que a gente fez? Desceu a dose, né? Fez os testes. Aí você fez a pergunta, como é que eu faço para baixar a dose? A gente desenvolveu uma tecnologia dentro da universidade, onde a gente vai na fazenda, pega o solo do produtor, leva lá para a universidade, faz um teste, isso gasta mais ou menos um mês, né? E entrega para o produtor a dose, que é a dose correta para o solo dele, né? A dose adequada. De cada molécula de herbicida? De cada molécula de herbicida para cada solo que ele tem na fazenda. Geralmente eu faço primeiro uma visita de diagnose, para identificar as diferenças de solos, né? Porque tem muito solo, que nesse exemplo que eu dei, latossolo vermelho distrófico e ácrico, são solos... comuns em Goiás, né? Comuns em Goiás e iguais. Se você olhar para a cara deles, é a mesma cara. Só na análise para saber a diferença. Só olhando. A gente, na trincheira, já começa a ter alguns indícios, né? Mas aí, confrontando os dados de campo, físico, químico e, né, toda a análise que a gente faz, que a gente separa mesmo as classes, né? E aí faz o manejo focado para cada um. Professor, eu lembro da senhora comentando, em alguma dessas conversas nossas, que teve um caso, acho que foi em Rio Verde mesmo, né? Que teve uma economia brutal, né? Assim, de
de uso de defensivo, que chegou a mais de 20% de economia para o produtor? A gente teve o 30%, 30%. numa usina. Na usina não vou falar o nome, Não porque já não falar, é. não. Essa usina reduziu 30%. A própria Marion, a redução dela, eu não lembro quanto foi, porque assim, a gente faz por molécula, né? E aí eu não sei quanto que ficou no final, mas eu sei que é por aí, 20%, talvez até mais. Eu não vou falar porque eu não tenho certeza. E é muito, né? Porque se você pegar aqui uma média dos produtores em Goiás de 100, 150 hectares, uma redução dessa aí já é um lucro, né? Absurdo, né? Dentro do bolso. Muito grande, né? Um lucro muito grande que o trabalho traz. E na Bolívia, a gente conseguiu fazer a redução só na visita, na primeira visita. Só de bater o... Porque eles tinham um problema de água, que é uma questão que algumas propriedades enfrentam também. Porque assim, a gente usa água e a gente não faz nem análise muitas vezes. Fala da qualidade da água. Da qualidade da água. Se é salobra, se é... Sim, então assim, Goiás, por exemplo, a gente costuma ter, quando tem problema de água, a gente tem problema de excesso de ferro, excesso de alumínio, às vezes mais raro de cálcio de magnésio. Né? Mas lá eles tinham um problema de excesso de sais. Então, assim, não funcionava. Teve, acho que eram 7 fazendas que a gente atendeu lá, acho que 2 das fazendas teve que simplesmente captar água da chuva. Eles fizeram um sistema de captação, é cisterna, né, acho que chama, de captação de água da chuva, porque não... Cacimba, né? Cacimba, é verdade. Porque não funcionava. Então, são coisas que a gente precisa olhar, né? E às vezes a gente tá lá fazendo, reclamando, fala, esse negócio aqui não funciona. Outro caso, que eu sempre falo, porque eu acho que é um caso muito clássico. Solos que têm muito ferro, a molécula que chama sulfentrazone não funciona. E existem outros casos como esse, né? Então, não adianta se aplicar. Aí, uma vez eu cheguei numa usina, a usina falou, esse produto aqui não presta. Eu falei, moço... Não presta por quê? Peraí. Peraí, como assim? É uma molécula para tiririca que a gente usa demais, né? O boral, a gente usa muito para tiririca. Boral. Não presta não, professor. Eu falei, uai. Aí fui olhar o solo, falei, seu solo deve ter muito ferro. Aí quando a gente pegou o solo, teor de ferro, era um solo férrico, chamava latossolo vermelho distroférrico. Esse distroférrico, né, o próprio nome já está contando. Distrófico, distroférrico, é tanto nome, professora? Isso é muito nome. Tem uma tabelinha gigantesca, né? Eu lembro na aula. Você lembra? Lembro. Vagamente, né? Assim, eu peguei mais essa parte do distrófico férrico e do ácrico, porque é o que tem mais em Goiás aqui, né? Que a gente vê mais. Uhum. Professor, e a senhora fala, né, questão da água aqui, me surgiu uma dúvida. Porque a gente pega muito, por exemplo, questão de volume de cauda, né? De aplicação, em torno de 100, 150 litros por hectare. Isso também impacta nessa efetividade do uso do herbicida? Muito, né? Uma das coisas que a gente faz no diagnóstico das fazendas é o diagnóstico da tecnologia de aplicação e da maneira que você prepara a sua cauda. Da manipulação ali. Da manipulação. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma água que tem um pH 8, aconteceu esses dias. A gente foi numa fazenda e o pH da água 8. Nossa, alto, hein? Alto. Muito básico, alto, né? Muito básico. Mas é comum aqui em Goiás, em algumas regiões que a gente tem as rochas básicas e ultrabásicas, isso tem talvez assim com a formação, sabe, da região. A gente apega esses casos. E aí, nesse tipo de situação, você tem que acidificar a água antes de colocar o produto. O produto pede pH 4, né? Viu, gente? Cada produto pede um pH, tá? Então, assim... Importantíssimo. O importante é olhar qual que é o pH ideal de cada molécula. Então tem que ter um pH na fazenda. Claro que tem que ter um pH-metro. Uma daquela... Quanto produto será que tem? Não, mas aí você compra aquelas fitinhas. Sei. Né? Aquela fitinha que muda de cor, né? E isso, vai com a fitinha, tá tudo certo. Mas precisa olhar o pH. E aí, então, assim, você perde produto ali, né? Porque você tá colocando... Eu sempre brinco assim, quando eu estou dando palestras, algum curso de capacitação sobre isso. Na matemática, né, falar a ordem dos fatores não altera a soma, não é? Uhum, Pois é, na química não é assim, não. Entendeu? Na química muda. Temperatura, pH. Você tem que colocar as coisas na ordem correta, né? Então, tem essa questão. Essa questão de volume de cauda é uma questão extremamente importante para algumas plantas. Então, tem plantas que elas têm muito pelo, né? Ou que elas são muito rasteiras. E você trabalhar com volumes de cauda mais alto para essas plantas é super importante para você ter um controle bom. Outra coisa, tipo de bico. Né? Existe um tipo de cônico, bico, leque duplo, né? Então, leque duplo, aquele bico assim, você consegue uma uniformidade maior de deposição sobre a folha. Eu estou aplicando um pré-emergente, você não precisa disso. Né? Você pode trabalhar com uma gota mais grossa. Não, mas eu estou aplicando um pós-emergente de contato.
Poxa, aí você precisa caprichar no molhamento. Ele é sistêmico. Pô, não é tão... Entendeu? Então tem que também olhar essa lógica de como que está sendo feita essa tecnologia de aplicação, que eles esquecem às vezes. Entendi. Professor, e a gente também está vendo aí esse movimento aí do uso do drone, né? Na pulverização, Sim. né? E aí a senhora vê que isso vai trazer mais eficiência? Eu acho que é uma tecnologia fantástica, sabe? Porque você vai localizado, né? Você, imagina, você iria aplicar 4 litros por hectare, mas você identificou que você tem poucos focos de infestação, mas que a infestação nesses focos é grande. Acontece muito em algumas áreas, né? Principalmente dependendo do tipo de planta que você tem. Aí você vai e faz a aplicação localizada. Agora, assim, a gente tem alguns problemas, né? Assim, acho que ainda é uma tecnologia que tá aí, é muito interessante, mas que está precisando de um refinamento. Alguns erros ainda acontecem, né, com o uso dessa tecnologia. Mas acho que vai evoluir muito ainda, né? Muito, acho que vai. Porque assim, também traz uma economia brutal, né? Brutal. E tem lugares que o trator não vai, né? Que já facilita, né? Exato. Eu vejo que todas essas tecnologias de aplicação localizada, para qualquer classe eu não sei, mas para muitas classes ela é muito importante. Por exemplo, nematóide, né? Nematóide, você consegue reduzir a quantidade de nematicida. Sim, você usar 20% da dose que você ia usar de nematicida, indo nos focos de nematóide. É muito importante para o produtor, do ponto de vista econômico, para o ambiente, né? Para o próprio, para as pessoas que estão ali também, que estão menos expostas, enfim. E como é que o produtor que está assistindo a gente, que ele quiser ter acesso a essa tecnologia, para ele entender aí o ambiente dele, aí como é que ele faz para procurar isso? A gente, se fala no caso da Herb, por exemplo, é só mandar uma mensagem pra gente, né? A gente tem um WhatsApp, acho que não sei se compartilha minhas redes sociais. Pode compartilhar. Pode compartilhar, Pode. Então se puderem olhar nas redes sociais, tem no meu Instagram, tem no da Herb também, né? O contato. É só entrar em contato com a gente faz um orçamento, tem custo, né? Porque a gente também tem, né? Não tem como. Às vezes tem que ir lá na área também, né? Às vezes, quase sempre, né? Tem que ir lá na área, tem que coletar o solo, tem que levar, tem que fazer as análises. Mas, assim, o custo é muito menor comparado com a redução de uso que a pessoa tem. Não, se paga na primeira safra, né? Paga. Porque, igual a senhora falou, se representa uma economia de 20%, 30%, nós estamos falando de economia de, no mínimo, 2, 3 sacos por hectare. Sim. Convertendo, né? Ali no um pelo outro, né? Sim. É muito legal, assim, eu só costumo dizer o seguinte, quem quer ir para essa agricultura, né, que é essa agricultura regenerativa, precisa fazer uma mudança da cabeça mesmo, né? Cultural, né? Cultural, precisa, porque não adianta, não tem a estratégia, você pode ter a melhor estratégia, se você não fizer essa mudança na forma de olhar para o seu sistema, com o tempo você vai voltar a ter os mesmos problemas, né? Eu vou deixar uma provocação para os produtores aqui. Se herbicida fosse a solução para planta infestante, a gente teria muitas lavouras com 0 de infestação, né? Porque tem gente que usa muito e a gente não vê essa situação. Por quê? Né? Porque existem outras coisas que a gente precisa trabalhar junto. Então, o manejo ele precisa ser integrado. Eu não posso focar só no herbicida, né? Eu preciso realmente trazer outras estratégias junto. Então, eu deixo essa fala também, né? Que quem tiver interesse pelo trabalho, é importante ter essa abertura para trazer essas práticas. E eu vou te falar, o que a gente está vendo dessa galera que está indo para a regenerativa é um aumento de rentabilidade muito grande, uma estabilização do sistema. Então, os produtores dessa agricultura têm relatado menos problema de infestação, né? Tem muitos ganhos, só que é tipo... Gente, vou contar uma coisa do Pedro aqui. Tomara que ele não fique bravo comigo. Pera aí, professora. Deixa pra contar no próximo tá bloco. Bom. Que aí, enquanto isso, a turma vai lá pegar mais um cafezinho e a gente já volta logo após o intervalo. Segura aí. Bora lá pro terceiro bloco. A professora falou que ia contar um segredo meu. Como assim, professora? O que é isso? O Pedro, ele era mais cheinho, assim, né? Mais sadio um pouquinho, né? Um pouquinho mais sadio quando eu dava aula pra ele. Isso foi em 92? Ô, Pedro, agora você me chateou. 92? 92 eu tinha 12 anos, Pedro. Você não tinha nem nascido em 92. Eu tinha 3 anos de idade. Você tinha nascido já? Sou de 89, bebê ainda. E assim, você emagreceu muito, né? Tá todo fortão aí. Gente, quem acompanha o Pedro sabe que o menino também malha às 4 da manhã, né? Haja, mas é o horário olha que a coragem, sobra pra gente, né? viu, professora?
E eu tenho certeza que esse processo não foi do dia para noite, né, Pedro? Não, até hoje é doloroso. E ele é infinito, né? Não acaba nunca, Não né? acaba. E assim, é uma coisa cada dia. Tenho certeza que sua alimentação hoje é totalmente diferente da que era, né? Mas eu acredito, né, assim, que quando a gente vai fazer uma mudança dessa, a gente não tira tudo do dia pra noite, né? Não. Você não corta tudo que você gosta do dia Senão pra dá noite. errado. Senão dá errado. Tem que ser aos poucos. E essa transição, ela precisa ser da mesma forma, né? Eu não gosto de nada radical. Eu acho que a gente começa, é um passo de cada vez. Vamos introduzir uma primeira prática? Vamos colocar uma Micrometas, né, professor? micrometas para atingir macrometas, né? Eu acho que é isso O que famoso a gente... 1% melhor todo dia. Exato. E então é isso, a gente começa com uma prática, vamos colocar uma cultura intercalar com milho, né? Vamos reduzir um pouco as doses. Aí depois a gente vai avançando, vai colocando mix, por exemplo, né? E trabalhando mais a questão da biologia do solo e fazendo reduções mais drásticas dos produtos, né? Já mais embasado pela parte da pesquisa. Então a gente vai dando esses passinhos, né? Quando você acompanha esses produtores que estão nessa agricultura há mais tempo, e vou falar da Marion de novo, porque ela é uma referência hoje no Brasil, né? Dessa agricultura. Ela não começou com tudo que ela faz hoje. Lógico. Ela começou com uma coisinha de cada vez, né? E foi testando, foi aprendendo, porque tem um aprendizado, né? Quando você coloca lá a primeira vez uma braquiária no meio do milho, né? E você começar com uma brisanta, por exemplo, você já fica louco já, porque na hora de você colher você tem dificuldade, né? Embucha, né? Embucha. Então, começa com uma rosiziense, que é mais fácil, aprende como é que lida com aquela espécie. Depois a gente vai para uma outra técnica. Então, eu acho que tem muito esse amadurecimento e a gente precisa entender isso. Não é só a questão técnica, é o amadurecimento mesmo da propriedade, do produtor e da equipe, né? Que é fundamental dentro de uma fazenda. A gente não faz uma agricultura dessa com o produtor só. A gente precisa comprar a equipe toda, né? Precisa trazer para a ideia a equipe toda, senão não funciona. Professor, e aí aproveitando esse gancho aí de saúde, né, que a senhora falou, aí acho que é um gancho bom para a gente falar do CESU, né? Então, o que é o CESU, né? Que hoje está em parceria com a Emater também, né? Exato. O Centro de Excelência em Saúde Única é um dos 10 centros de excelência do estado de Goiás, né? Goiás é referência nacional nessa política dos centros de excelência. E o tema, eles são centros temáticos, né? E o tema do nosso centro é saúde única. Gente, o que é saúde única, né? Internacionalmente muito conhecido é o One Health. É a gente entender a saúde de uma forma mais holística. É a gente entender que a saúde do ser humano depende da saúde dos animais, depende da saúde das plantas, depende da saúde do ambiente como um todo. Então, do solo. Do solo. Qual que é o princípio, o começo da saúde única? É o solo. Solos saudáveis produzem plantas saudáveis, produzem animais e seres humanos saudáveis. Ana né? Primavera. Ana Primavera, exatamente. Maravilhosa Ana Primavera. Então, o Centro de Excelência em Saúde Única, ele veio para trazer essa visão integrada de saúde, né? E aí, dentro do centro, a gente tem diversos projetos, são 10 pesquisadores principais, mais 15 colaboradores, então nós somos em 25 pesquisadores, né? Nossa sede fica na Emater Goiás, né? Que nos acolheu, que abraçou esse projeto, nos deu muito apoio, a gente é muito grato mesmo, né? A essa parceria com a Emater. Assim, fundamental para a gente. Por quê? Porque a gente tem pesquisa e extensão uma do lado da outra, né? Então, a gente pode, com essas tecnologias que vêm sendo geradas na pesquisa, a gente já está ali dentro da Emater, então, próximo com os produtores, para fazer com que isso chegue no campo o mais rápido possível, né? Essa é a ideia dessa parceria. E lá dentro a gente tem muitas áreas, então tem essa área, né, que a gente já veio conversando até agora. A gente tem professores dedicados ao desenvolvimento de bioinsumos, então produtos para controle biológico, né, das pragas e doenças. Inclusive, professora, só te interromper um pouquinho, tem um pesquisador lá na Emater também, o Lucas, não sei se a senhora acompanhou o trabalho dele também, ele está desenvolvendo lá o tenébrio. O Lucas é do filho do... O Lucas lá, ele veio via FAPEG. Via FAPEG. Isso. Aí ele tá com um projeto lá do uso do tenébrio para alimentação das galinhas também, que eu achei muito interessante. Olha só. Que tem um teor altíssimo de proteína, se eu não me engano, 50% a 60%. Uhum. Também que já trazendo mais sustentabilidade, né, para a produção de carne de galinha. Eu acho que a gente não vai, assim, daqui para frente a gente vai ver isso aumentar cada vez mais. E
que bom, né? Que bom, Que né? a gente está vendo isso acontecer e que está podendo aí estar no meio desse processo, né? É muito, muito bacana. E Assim. diminuir mais a nossa dependência, né, do uso de produto químico, de aditivo, de tudo quanto é coisa, né, professora? Assim, não sendo xiita, né, defendendo lado A ou B, mas defendendo a saúde mesmo do ser humano, né, independente do que cada um defende, né? Porque eu acho que a gente sempre roda e volta a entender que quanto mais natural, melhor, né, professor? Eu também, cada dia mais, fica mais nítido isso, né? E o centro, ele justamente tem tudo isso dentro dele. Então, ele tem pessoas dedicadas em áreas diferentes para a gente poder compor com essa figura completa, né? Da saúde única de uma forma mais holística. Então, tem uma professora que é dedicada a avaliar o impacto na saúde humana dos pesticidas, ao impacto dos pesticidas nos sapos, né? Tem abelhas, tem o professor Pedro que trabalha com as abelhas, né? A professora Daniela Mello que trabalha com seres humanos. Multidisciplinar. Temos uma pesquisadora que trabalha com inteligência artificial, uso de inteligência artificial, né? Para promover essas práticas mais sustentáveis. Então, é uma integração de áreas, química, biologia, veterinária, né? Estou esquecendo com certeza algumas, tá? Farmácia. Tem o pessoal que trabalha com a parte de formulação, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente vai falar de bioinsumos é a questão da formulação. Eu brinco sempre, falo, gente, é um tangue e um suco de laranja. Você lembra de eu falar isso? É o sabor energético, né, que tá na moda aí, não sei se a senhora viu. Não. Que tem uma bebidinha que tá na moda aí, que é o seguinte, ela tem cheiro de energético, gosto de energético, mas não tem nem taurina nem cafeína. Não é energética, ela é sabor energético. Sabor energético. Entendeu? É tipo isso. É tipo isso, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um produto biológico, ele é muito perecível, ele pode se decompor, se degradar. Então, e mudar a composição mudar totalmente. a composição. Então, a gente precisa de pessoas que trabalhem em pegar esses produtos de origem biológica e deixar eles mais estáveis. Porque quando você está comprando um produto lá em pó, né? Ele vai durar muito mais na prateleira, né? Então, são muitas áreas do conhecimento diferentes. A área de química, né? Como que a gente pode desenvolver? A gente tem uma pesquisadora que é a Lívia, que desenvolve sensores portáteis para avaliar os teores de pesticida em diversas coisas, alimentos, enfim, né? Mas portátil, né? Temos pesquisadores, o professor Caio, que é o vice-coordenador do centro, o professor Everton, né? Eles trabalham... Inclusive, gravar um com ele. Estou Isso, devendo um episódio com ele. É muito legal o trabalho dele. Ele faz um trabalho de desenvolvimento de biopesticida para controle de carrapato e também de novas moléculas, né? Que não são biopesticidas. Enfim, assim, é uma infinidade de especialidades para atender uma demanda real da sociedade, né? Que é essa visão. E, inclusive, agora a gente tem um projeto lá dentro, que é um projeto que a gente gostaria muito até de estender junto com a Emater, né? Estamos conversando aí para alinhar isso, que é fazer essa avaliação da saúde única dentro das propriedades rurais. Então, ir no produtor rural, avaliar a saúde do solo, avaliar a saúde do animal, avaliar a saúde do produtor. Né? Do produtor também. Do produtor. Tirar o sangue dele. Tirar o sangue dele e ver como é que tá. Né? Quem vai entender como é que tá o solo, faz análise de solo, o produtor tem que... A gente já faz isso, tá? Dentro do projeto. É mesmo? É mesmo. Que legal. A gente tem um projeto que é coordenado pela professora Daniela Mello, onde ela faz a avaliação da saúde do produtor e a gente, no meu grupo específico, né, faz a avaliação da saúde do solo. Então, para trazer essa visão integrada, né? A saúde mental também? Porque agora o cenário tá pesado aí, né? Tá pesado. Olha só, agora eu vou falar uma coisa, né? Eu acho que essa agricultura regenerativa, ela ajuda até nisso, né? Porque como você tem uma redução de custo, né? Você tem uma estabilidade maior, a gente tem os professores, os produtores com uma maior saúde mental. E é uma preocupação imensa, né? Você sabe Demais. que o suicídio na classe é altíssimo e a gente realmente entende, né? Toda a dificuldade que eles porque é uma atividade que é muito alavancada, né? Muito em cima de dívida, né, professor? Muito. Então, assim... É muita pressão, né? Uhum. E aí, quando as coisas dão errado, o cara vê, às vezes, o patrimônio da família sendo deteriorado por conta disso. É um problema gravíssimo, né? É um problema muito sério, né? Então, a gente precisa... O que a gente precisa? A gente precisa de um sistema que tenha sustentabilidade. Eu não estou falando de ambiente, eu estou falando de finanças aqui também, né? É completo, né? É completo. 360 graus, né, na vida. Sim. Eu lembro que a senhora até comentou que você estava chegando a estudar até alterações no DNA... Uhum. Por conta do uso de
Exagerado, né? Exato. A Daniela Mello tem um trabalho que mostra que algumas moléculas, elas fazem uma quebra do DNA. E que quando o produtor, olha para você ver a importância do EPI, o uso do EPI, quando não está com o EPI, teve uma quebra de DNA 5 vezes maior. Olha isso. Olha, assim, eu vou só trazer mais um dado, mas é só para dizer assim, olha como as coisas são tão conectadas, né? Tem um trabalho que foi orientado pela professora Luciana Almeida, que também é do nosso centro, né? Eu colaboro nesse trabalho, a Daniela também colabora nesse trabalho, que foi feito o seguinte, foi avaliado o DNA das minhocas que estavam no solo. E as minhocas, hoje tem trabalhos mostrando aumento de produtividade em solo que tem minhoca. Da mesma forma que as abelhas aumentam a produtividade, a presença de minhocas também aumenta a produtividade, né? E os pesticidas, o que esse trabalho mostra é que os pesticidas, eles causam uma fuga das minhocas. As minhocas não morrem, mas elas saem do solo, saem mais. Elas se mudam. E tem uma quebra maior de DNA, dependendo da molécula que é aplicada. Então, você vê como que é um contexto, né? Às vezes Uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. E quando você tem um sistema com menos pesticida, você acaba tendo mais estabilidade, você atrai mais esses amigos naturais, que a gente chama, né? Que estão ali para ajudar a nossa lavoura. E vai melhorar a qualidade do alimento, que vai refletir na saúde humana, enfim, Professor, uma dúvida também aqui que me surgiu. E esse cultivo, em cima de cultivo, né, de soja, milho, ou só soja, isso também também é agravante, né, assim, no longo prazo, né? É agravante. Hoje tem uma coisa muito interessante que a gente evoluiu muito, que é no entendimento da biologia do solo, né? Então tem o microbioma do solo, bioma, cerrado, bioma, Amazônia. Microbioma, estou falando em escala microscópica. Né? Estou falando dos micro-organismos que tem no solo. Vou falar uma coisa que eu já devo ter te falado 10 vezes, mas vou falar mais uma. Pode falar. 1 grama de solo pode ter cerca de 8 bilhões de micro-organismos. Então, grama de solo? 1 grama de solo. 1 grama de solo. Então, quer dizer, é muito micro-organismo. Existe todo um funcionamento ali que a gente não enxerga, que é microscópico e que a gente às vezes ignora por não estar enxergando. E ele tem um papel. Né? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma quantidade imensa de micro-organismos no nosso organismo. Sim, no intestino, então. Que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso bom funcionamento. E um dos grandes problemas de doenças que a gente tem é a disbiose, por conta da disbiose, desse desequilíbrio dessa biologia. E qual que é a fonte primordial da biologia do nosso intestino? Chuta. Alimentação. É o solo, você entendeu? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Quando você só planta soja, milho, altas taxas de defensivo, você muda, não estou falando que você mata tudo, mas eu estou dizendo para você que você desequilibra, você modifica essa biologia. E essa alteração da biologia leva a alterações no nosso organismo, na planta, né? E aí, assim, só para fechar essa história da biologia, o melhoramento genético, ele tem trabalhos mostrando que o melhoramento genético, ele tem modificado os micro-organismos que são estimulados pela planta. Sim, então você percebe como as coisas começam a ficar bem complicadas, né? Por isso que quanto mais natural, melhor, porque a gente não vai conseguir fazer às vezes a gente brinca, falo assim, a gente brinca de Deus, né? Porque a gente acha que a gente vai inventar um sistema, vai fazer, não assim, aqui ó, quero perfeito, não tem uma planta infestante, não tem um bicho voando, eu quero assim, a lavoura ideal, né? Assim seria, né? Só que é o contrário, quanto mais próximo do natural for, mais estável o seu sistema vai ser. Né? E aquelas pecinhas que estão ali, esses micro-organismos, por exemplo, que estão ali, eles têm uma função e muitas vezes a gente nem entende. E uma das grandes funções dele é a estabilização do sistema. Quanto mais diversa for a biologia do solo, mais estável é o seu sistema, quer dizer, menos suscetível a pragas, menos suscetível a doença. O que você precisa para ter uma biologia do solo diversa? Rotação de cultura, porque quem estimula a biologia é raiz de planta. Cada planta recruta um grupo de biologia. Quanto mais diversidade você traz, mais diversidade de biologia do solo você traz. Enfim, Aulas. Professora, sensacional. Desculpa. Mas infelizmente o nosso tempo aqui já acabou, né? Acabou, mas foi um episódio sensacional. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pelo seu convite. tempo de vir aqui gravar com a gente, bater esse papo.
Foi sensacional. A gente teria aqui assunto para fazer mais outro podcast, viu, professor? Opa, vamos lá. Deixar as redes sociais da senhora para a turma poder seguir lá, acompanhar. Minhas redes, então, é Virgínia Damin, com N no final. A Herb UFG, que é o nosso projeto. E o Cesu Agro, são as 3 redes sociais, né? E quem quiser o telefone também vou deixar, tá bom? É 62, Ixi, eu não lembro. Pega no celular aí, olha aí. 32060674. 32060674. Show de bola. Valeu, professora. Obrigado você que está aí acompanhando mais esse episódio. Já tá no YouTube lá, corre lá que vai estar disponível para você também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.